Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais essa aula de inteligência emocional, que é o assunto que a gente sempre trata aqui, né? Como ter inteligência emocional. Nosso tema de hoje, vocês já sabem, nós vamos falar um pouquinho sobre o equilíbrio que nós precisamos tanto, e é tão difícil, né? Manter o equilíbrio nesse mundo que a gente vive em todos os sentidos. E o equilíbrio emocional também acaba se tornando um desafio. Só que nós vamos ver que vencer esse desafio é muito bom conquistar esse equilíbrio emocional, porque nos ajuda a ter a vida saudável, a vida leve, a vida mais feliz que nós tanto queremos. E que é o que o nosso Criador quer para nós também, né? A gente sabe que é a vontade dele, mesmo que nós vivamos num mundo tão difícil. Bom, antes da gente entrar no conteúdo, eu quero apresentar para vocês que ainda não conhecem uma pessoa especial que é o motivo dessa aula de hoje, viu? Ela que pediu para ter essa aula. Deixa eu destacar aqui a imagem dela, para quem não conhece, conhecê-la. Aqui, a querida Mona Lisa Carvalho. Bem-vinda, Mona! Obrigada. Então, a Mona Lisa, ela participou da primeira mentoria, primeira turma, né, Mona, que a gente fez da mentoria Transformador. A Mona Lisa estava com a gente, participou de tudo, foi muito ativa, compartilhou resultados super positivos com a gente, né? Nós ficamos muito felizes de ter a Mona Lisa na nossa primeira turma. E a Mona, ela desenvolve um trabalho muito interessante. Ela é estudante de nutrição, né? Está no último ano. Ela também faz parte do nosso clube. Quem está aqui, que é do Clube Mentes Sábias, provavelmente conhece a Mona Lisa. Ela até já deu uma aula para a gente no clube sobre produtividade e foram conselhos muito bons. E a Mona, ela tá com um programa chamado Vida Saudável, né, Mona? Um programa que, pelo que ela me contou, é um programa muito legal. Eu fiquei super interessada, já falei para ela que a próxima turma eu quero estar nesse programa Vida Saudável. Inclusive, quem é do Clube Mentes Sábias que está aqui na aula, depois vai rolar até uns benefícios aí, né? Quem quiser participar do programa da Mona, para quem for do clube, vai ter benefícios, viu? E a Mona agora ela tá aqui, né? Ela deu a ideia dessa aula porque ela tá com o grupo dela, o grupo do primeira edição, vamos dizer assim, do programa Vida Saudável, né, Mona? Então ela trouxe o grupo aqui de meninas que acompanharam. Inclusive eu fiquei sabendo hoje que a Isidora, nossa querida do clube, participou, né, Isi, do programa Vida Saudável. Que legal! E arrasou, hein? Fiquei sabendo que você foi muito dedicada, parabéns. Então, a Mona tá com um grupo dela que essa aula foi pensada nesse tema de vida saudável para ajudar esse grupo a continuar mantendo os bons resultados que tiveram, a entender também como que a inteligência emocional vai agregar nisso, né? E aí eu perguntei para ela, mas Mona, a gente pode chamar mais gente? Podemos fazer essa aula então para um público maior? Vamos convidar o pessoal do grupo Aviso das Lives? Vamos divulgar para mais gente poder ter acesso a esse conteúdo? E ela concordou, né? Então estamos aqui com uma turminha grande para poder assistir a essa aula de hoje. Bom, vocês que ainda não conhecem a Mona Lisa, no lugar que está o nome dela, vocês notaram que está aí o perfil dela do Instagram. Então já anotem para vocês poderem seguir a Mona lá, ela dá várias dicas, né, no Insta dela. E também para vocês ficarem sabendo quando é que vai ter, vão abrir vagas para o programa Vida Saudável edição 2, né? Então vamos ficar de olho, eu vou ficar de olho lá no Insta dela também para a gente poder participar da próxima turma. Obrigada, viu, Mona? Aí é só vocês anotarem aí o perfil dela para ela poder, para vocês seguirem ela lá no Insta. Muito bem. Então, quem me conhece, quem faz parte da mentoria Transformador, quem faz parte do clube, sabe que eu gosto muito de música, né, meninas? Eu amo música, acho que a música é uma aliada muito forte que a gente tem para o equilíbrio emocional. A música tem o poder de nos animar, nos motivar, nos inspira.
E dependendo da música, se você souber escolher bem, ela também pode ensinar lições valiosas. Então, já que nós gostamos muito de música, acredito que a maioria aqui compartilha desse gosto, nós vamos começar com uma música, tá bom? Aí a gente já vai se animando, pode dançar, pode cantar, tá bom? Para a gente conseguir começar essa aula bem animadas e vai ter uma mensagem importante aí nessa música também. Nós vamos falar um pouquinho dela depois. Só vai ter uma questãozinha para quem estiver assistindo a gravação. Eu vou pausar essa parte da música, porque como depois eu vou colocar a aula disponível no YouTube, o YouTube ele bloqueia aulas com música por causa de direitos autorais, tá? Então eu vou pausar agora. Se você está assistindo a gravação, pausa aí. Eu vou deixar o link do clipe da música na descrição do vídeo. Aí você pausa, vai lá, assiste, canta também, dança, depois você volta para a aula. Certinho? Combinado? Muito bom! Agora que já ouvimos a música, já curtimos, todo mundo gostou da música? Sim, estão mais animados? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o equilíbrio emocional, que é o segredo para ter uma vida mais saudável. Depois, no final, a gente vai inclusive ver a relação de algumas frases da música com o nosso equilíbrio emocional. O que é uma vida saudável para você? Se você souber usar o chat, você pode responder aí no chat, que eu vou ficar de olho aqui nas respostas. Olha, a Mariângela, ela já comentou aqui o que ela acha, ó, fazer o que se gosta, cuidar da saúde física, emocional, estar quietinha quando se quer e, sobretudo, estar bem em sentido espiritual. Parabéns, Mariângela, gostei da sua definição. Muito bom. É do seu grupo, Mona? A Mariângela? Desconfiei. A Aline colocou aqui leveza, felicidade. Muito bem, Aline. A Ariane colocou cuidar da saúde física, emocional e espiritual. Margarita, saber controlar emoções. Está bem consigo mesmo. A Delvita colocou. Muito bom. Parabéns. Todas as definições são ótimas e realmente faz parte de uma vida saudável. A Mona colocou ter o corpo funcionando da forma como foi projetado. Exatamente, a Gabriela, ó, fazer tudo aquilo que te faz bem e feliz. Maravilha, muito bom. Tem um áudio que está ligado, meninas. Vejam aí, por favor, para poder desligar, tá? Muito bom. Gostei muito das definições que vocês deram aí para a vida saudável. Por que que eu gostei dessas definições? Porque algumas pessoas, quando fala de vida saudável, sabe o que que elas imaginam? Que vai ter que levar uma vida cheia de privações, não é? Eu não vou mais poder comer o que eu gosto, eu vou ter que viver na academia, eu vou ter que acordar cedo demais, eu nunca mais vou poder tomar Coca-Cola, né? Então, para alguns, vida saudável parece ser uma coisa chata, parece até ser uma vida infeliz, sem graça. Mas, sem dúvida, essa não é a nossa vida saudável, né? Que nós estamos falando de ser saudáveis, não só fisicamente, mas como as meninas aí no chat destacaram, inclui o mental, o emocional, o espiritual, né? Envolve tudo, até porque nós somos seres que nós não funcionamos assim, cada setor separadinho um do outro, né? Cada um numa caixinha, cada um num departamento. Não, nós somos seres que nós estamos totalmente interligados. Está tudo interligado. A nossa mente está aqui trabalhando, mandando informação para o corpo, aí o que o corpo sente manda de volta para a mente, e assim a gente vai trabalhando aqui, né? Então, se você não está bem, por exemplo, em sentido emocional, vai afetar só o emocional? Não, né? Vai afetar sua saúde física, espiritual, mental, material, profissional, relacionamentos, tudo. E o contrário também. Se você está bem, você cuidou do seu equilíbrio emocional, vai ser muito mais fácil que a sua vida seja saudável em outros aspectos.
Eu mencionei o emocional porque a gente vai falar hoje disso, esse é o nosso foco aqui nessa aula. Mas tudo que você cuida em você, você vai ter benefícios nas outras áreas. Você cuidou do espiritual, você vai ter benefícios em outras áreas também. Você cuidou do físico, como as meninas fizeram aí no programa Vida Saudável. Tenho certeza que elas sentiram bem-estar, não foi só físico, né? Pelo que a Mona compartilhou comigo, mostrou alguns depoimentos, elas tiveram resultados positivos em outras áreas da vida, até se surpreenderam. Não foi isso? Então, é assim que acontece. A gente cuida de uma necessidade e essa necessidade ela vai ajudando a gente a melhorar nas outras. Bom, mas talvez você esteja aí assistindo essa aula e pensando, Vivian, olha, mas eu tô tentando, eu tento cuidar da minha saúde física, espiritual, só que eu tô sentindo que emocionalmente eu não estou bem. Eu estou muito ansiosa, estou muito estressada, tá difícil controlar os ânimos. Ou então eu estou muito desanimada, estou muito depressiva. Infelizmente, nós estamos vendo isso se tornar muito comum, né? Cada dia que passa, mais comum está ficando essa situação. Agora, por que que isso acontece? Por que que mesmo tentando nos cuidar, muitas vezes as emoções elas vêm de uma forma que a gente não gosta de sentir, emoções que são negativas. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma imagem que era para eu ter deixado aqui separadinha, para eu compartilhar bem rapidinho. E cadê? Não deixei, mas eu vou encontrar ela aqui rapidinho para me compartilhar com vocês, porque vai ajudar vocês a entenderem esse ponto que eu estou falando. Deixa eu ver aqui onde que vai estar essa imagem. Se eu não achar a imagem, aí eu vou ter que só falar mesmo. Mas eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver, cadê? Achei. E vocês vão poder ver. Deixa eu compartilhar aqui. Está aparecendo aí para vocês a imagem? Estão conseguindo decifrar o que que é isso? É o painel de um carro, né? E o que que eu quero explicar para vocês com essa imagem aqui do painel? Vocês estão vendo que tem algumas luzinhas aqui que estão acesas? Tem luzinhas amarelinhas, luzinhas vermelhinhas. Então, vocês já perceberam que quando liga o painel do carro, tem essas luzinhas, só que aí depois elas desligam, se o carro tiver tudo certo, tiver tudo bem. Mas se o carro tiver com algum problema ou algum aviso que o carro precisa te dar, uma luzinha dessa talvez vai acender. A que mais acende aqui no meu carro é a da reserva da gasolina. Não sei se também acontece aí com vocês. É a que sempre está acendendo. Essa é mais fácil de resolver, né? A gente vai lá no posto, mesmo que a gasolina tá cara, a gente vai lá e coloca. Por quê? Se nós ignorarmos essa luzinha aí da reserva da gasolina, do combustível, a gente não for no posto e não abastecer e continuar andando com o carro, vai chegar uma hora que vai acontecer o quê? A gente vai ficar na mão, né? Vai acabar, a gente vai ficar na estrada e o transtorno vai ser muito maior. Nós vamos precisar, talvez, pagar um guincho, ligar pedindo ajuda de alguém. Por isso que a gente corre lá quando a luzinha acende e resolve logo. Mas existem outras luzinhas aí, por exemplo, a luz de óleo, que é essa lampadinha que parece a lâmpada do gênio, né? Então, essa aí, se ela acende e a gente ignora, não troca o óleo, ela é tão grave que se ela for ignorada, o motor do carro pode fundir. Sabiam disso? Então, se essa luzinha do óleo acender, a gente tem que ir lá logo trocar para que o problema não se torne um problema maior. Vivian, mas o que isso tudo aí tem a ver com o nosso equilíbrio emocional? Bom, as nossas emoções são essas luzinhas. Elas servem para isso. Elas têm o mesmo objetivo das luzinhas que acendem lá no carro, que é nos avisar, nos dar aviso de que alguma coisa não está saindo conforme deveria.
Por exemplo, imagina que uma pessoa te trata mal, te trata de forma rude. Geralmente, quando isso acontece, você vai sentir uma emoção. Você vai ficar triste, ou você vai ficar com raiva, vai ficar magoado, vai ficar chateado. Por quê? Quando você sente essa emoção, o seu corpo está te avisando, está dando um aviso de que aquela forma de tratar as pessoas não é a forma correta. Você não merece esse tratamento e nem quer dar esse tratamento para outros. Então, é um aviso do seu corpo, né? Isso aqui não está certo. Outra coisa, talvez você não está tendo tempo para fazer tudo o que gostaria. É uma coisa que acontece muito hoje. Ah, minha vida está corrida, eu não consigo ter tempo para nada. E aí, por causa disso, você se sente ansiosa, estressada. O que que essa emoção está querendo te mostrar? Essa ansiedade, esse estresse. Talvez está querendo avisar, seu corpo te avisando que você precisa se programar melhor, talvez pedir ajuda de alguém, usar mais sabiamente o seu tempo. Então, seu corpo está te mandando um aviso através da emoção. Ou quando acontece uma fatalidade, né? A gente perde alguém que a gente ama, a gente descobre uma doença grave. A gente fica triste, muito, às vezes a gente até se revolta, né? Por que que isso está acontecendo? Essa emoção também é um aviso de que você não foi feito para viver dessa forma, né? Não é essa vida que o seu Criador quer para você. Então, é um aviso de que as coisas vão mudar. A gente pode ter esperança, né? Muito bem. Então, entenderam que as nossas emoções não são o problema? Quando as luzinhas do carro acendem lá, não são as luzinhas que são o problema. Elas estão indicando que tem um problema que precisa ser resolvido. As nossas emoções também. Ai, eu tô com muito medo, eu tô muito ansiosa, eu tô muito estressada, eu tô muito depressiva. A emoção em si não é o problema, ela é o aviso. Ela quer te mostrar que alguma mudança precisa ser feita. Entenderam? Então vocês vão ficar brigando agora com a emoção. Não quero ficar ansiosa, não quero ficar triste. Não briga com a emoção tá aí para te dar um aviso. Ela quer que você para, olhe um pouquinho, entende o que está acontecendo para você fazer uma mudança. Bom, mas aí é mais fácil entender essa parte aí, que as emoções são avisos. Mas talvez você esteja pensando assim: mas e agora? Tá, eu entendi que a emoção está me avisando alguma coisa, mas como que eu vou fazer a mudança necessária? Ou e se a situação que eu identificar, como eu mencionei agora, é um luto, por exemplo? Não tem como eu mudar, não tem como eu fazer nada em relação a esse acontecimento, não é? Então, ou uma outra situação também. Ah, eu entendi que a emoção é um aviso, mas eu não estou conseguindo entender do que ela está me avisando, porque aparentemente não está acontecendo nada assim tão grave na minha vida. E agora? Né? Como que eu vou fazer as mudanças necessárias? Como que eu vou reagir diante de uma coisa que eu não posso mudar? E como que eu vou mudar se eu não sei, se eu não estou conseguindo identificar a mudança que eu preciso fazer? Aparentemente não tem nada de errado. Contar para vocês, antes de eu dar a resposta, contar para vocês rapidinho o que aconteceu comigo há uns 15 anos atrás. Eu comecei a ter crises de ansiedade muito fortes, mas fortes mesmo, de passar mal, de achar que estava infartando. Eu não dormia mais à noite. Eu ficava tão ansiosa, porque geralmente eu passava mal à noite, que quando a noite ia chegando eu já entrava em pânico, porque eu achava que eu ia passar mal de novo, e realmente eu passava mal de novo, de medo de passar mal. E era crise de ansiedade, só que eu não sabia, eu demorei um pouquinho para descobrir. Bom, quando eu fui me dar por mim, né, entender que aquilo era ansiedade, era crises que eu estava tendo, eu não estava morrendo como eu achei na época que eu estava, né? Eu não sabia o que que era. Mas por que que eu tô assim? Aparentemente tá tudo bem na minha vida, meu casamento tá bem, meu trabalho tá bem, espiritualmente não tava assim o ideal, eu queria mais, né? Mas eu não tava seguindo minha fé direitinho. Que mais? Estava estudando, algo que eu gostava. Aparentemente estava tudo certo.
Por quê? Que aviso é esse que meu corpo estava dando? Já já vou contar para vocês qual que era o aviso. Mas antes, vamos falar então da chave para encontrar aquelas três perguntas que eu fiz. Como que eu vou fazer as mudanças? Como que eu vou lidar quando não der para mudar a situação? E como que eu vou reagir quando eu não souber o que precisa ser mudado? Bom, a chave para encontrar a resposta a essas perguntas é a mesma. São os nossos pensamentos, tá? Tudo que acontece com a gente, com o que a gente sente, primeiro precisou passar pela nossa mente, pelos nossos pensamentos. São os nossos pensamentos que geram os nossos sentimentos. Então, quando você está se sentindo com medo, ansiosa, triste ou qualquer outra emoção do tipo, mesmo que você não tenha percebido, passou pelo seu pensamento. E eu tenho certeza de uma coisa aqui, olha, eu vou falar com convicção, que todo mundo aqui, todas essas telinhas que estão aqui assistindo essa aula hoje, tem alguns pensamentos, ó, desajustados, confusos, acelerados, bagunçados. Todo mundo aqui tem, inclusive eu. Tô certa? Sabe por que que eu posso afirmar isso com tanta certeza que todos aqui têm alguns pensamentos dessa forma? Porque eu sei três coisas sobre vocês. Eu sei três coisas sobre vocês mesmo sem conhecer. Algumas eu conheço, né? Mas mesmo quem eu não conheço, eu sei três coisas sobre você. A primeira coisa que eu sei sobre você, me diz aí se é verdade. Você é imperfeito ou imperfeita, não é? Aí nos seus genes que você herdou, que estão por todo o seu corpinho, tem tendências ruins, tendências pecaminosas, né? Tendências que fazem a gente funcionar muitas vezes de uma forma negativa. Então, errei? Tem alguém perfeito aqui? Não tem, né? Todo mundo imperfeito, todo mundo no mesmo barco. Segundo fato que eu sei sobre vocês. Quando eu digo vocês, eu estou me incluindo também. Também estou nesse barco. Vocês foram criadas por pessoas que também eram imperfeitas. Então, lá na sua infância, quando a sua mentezinha estava sendo programada, os seus pais ou as pessoas que cuidaram de você, elas cometeram falhas, mesmo que elas estavam fazendo o melhor que podiam. Ainda assim, a imperfeição fez com que elas cometessem falhas com você. E no caso de alguns, é até mais sério, porque alguns realmente passaram por rejeição, abandono, abusos na infância, ou por parte das próprias pessoas que criaram os pais ou outros cuidadores, como talvez não foi os pais, não foi os cuidadores, mas eles não conseguiram te proteger de pessoas que fizeram isso. Quando isso acontece, aí a programação negativa fica ainda mais forte. São que são chamados de traumas, né? Cria traumas e aí vai repercutir na vida adulta também. Mas mesmo que o seu caso não seja esse do mais grave, do mais sério, ainda assim, seus pais, mesmo que foram amorosos, cuidaram bem, eles tinham as falhazinhas deles, né? E acabaram te programando com um pouquinho das falhas deles também. Meu exemplo lá da ansiedade, as crises de ansiedade, minha mãe, extremamente ansiosa. Então, criada por uma ansiosa, o que que eu vou ser? Ansiosa, né? Então, essa programação veio aí da minha infância. Terceiro fato que eu sei sobre você. Eu sei que você vive num mundo cercado de notícias e acontecimentos ruins. Tô certa? É guerras, é problemas climáticos, é violência, injustiça, corrupção e por aí vai. Mesmo que você já tenha se conscientizado, eu espero que você já tenha, de que não é bom ficar consumindo esse tipo de notícia o tempo todo, mesmo que você já tenha se conscientizado disso e evite, ainda assim, vez ou outra você vai ficar sabendo, você vai querer se informar, outras pessoas vão comentar. Isso quando a coisa negativa não está acontecendo bem ali, né? Do seu lado, dentro da sua casa, com a sua família. Muito bem, então esses três fatos aí.
imperfeição que tem em você, imperfeição de quem te criou e o mundo que você vive. Acertei os três fatos sobre vocês? Sim, né? Isso faz então com que os seus pensamentos fiquem bagunçados, desajustados. Faz com que produza pensamentos negativos. E se a gente viu que pensamento é que gera o sentimento, se o pensamento é negativo, o sentimento vai ser como? Negativo também. Aí entra lá, né? Tristeza, depressão, ansiedade, estresse, raiva, medo, certo? Agora, esses três fatos que eu falei aí sobre você, está ao seu controle? Você pode mudar esses três fatos? Não. Ainda bem que eu sei que a maioria aqui já sabe que tem solução para tudo isso, né? Esses três pontos aqui, ó, já tá escritinho, tudo certinho, como é que cada um vai ser solucionado. Só que não é agora, a gente tem que esperar chegar a hora que a gente ainda não sabe exatamente qual será. Enquanto isso, nós vamos nos cuidando para manter o equilíbrio emocional, fazendo o que está ao nosso alcance. Mas tem alguma coisa diante de tudo isso que realmente está ao nosso alcance fazer quando se trata aí do cuidado emocional, do equilíbrio emocional? Sim, a gente é capaz de ajustar esses pensamentos que estão desajustados. Isso está no seu poder. Você recebeu do seu Criador esse presente de raciocinar, de mudar o seu pensamento quando ele não está bom. Isso é até chamado pela psicologia, deram um nome chique para isso. É chamado de metacognição. Ó, que bonito! Metacognição. Nada mais é do que você ser capaz de pensar sobre o seu pensamento. Vem um pensamento ruim, e aí você pensa sobre ele. Você fala: peraí, mas esse pensamento aí tá me fazendo bem? Eu quero continuar com ele? Ele faz mesmo sentido? Eu quero que esse pensamento, já que eu entendi que ele gera o sentimento, eu quero que esse pensamento fique gerando sentimentos ruins em mim? Então, isso é metacognição. Você pensa sobre o seu pensamento. O que nós pensamos e falamos é verdade para nossa mente, que se torna verdade para o nosso corpo e vai se refletir nos nossos resultados da vida. Então, funciona assim. Se você acredita que é ansiosa, como eu lá acreditava que eu era ansiosa, vivia falando a vida inteira que eu era ansiosa. Eu lembro desde da escola, quando tinha prova, eu, ai, tô ansiosa. Aí tinha parte, né, no Salão do Reino, ai, tô ansiosa. Vivia falando que era ansiosa. Se eu falava isso, acreditava nisso, meus pensamentos diziam isso pra mim, o que que eu ia sentir? Ansiedade. Não tem como. Não tinha como fugir disso. Se eu falava, acreditava nisso, era isso que eu ia sentir. Esses sentimentos de ansiedade iam me fazer ficar nervosa ali na hora, talvez eu iria gaguejar, esquecer, ou mesmo que eu fizesse direitinho, ainda ia ficar pensando que não tinha ficado bom, né? Podia ter sido melhor. Ou pensar assim, ai, mas é tão ruim. Eu consegui fazer, mas meu coração acelerou tanto, eu tremi tanto, eu não quero sentir isso de novo. E aí a gente entra numa rodinha do ratinho. Eu chamo assim, rodinha do ratinho. Vocês já viram na gaiola, né, do hamster, que fica uma rodinha e ele entra ali, e fica correndo, correndo naquela rodinha? Deixa eu compartilhar aqui com vocês uma imagem que eu separei também que mostra isso. Cadê? Peraí. Aqui, ciclo do pensamento. Compartilhar. Ó, é mais ou menos assim que funciona, que acontece. Ciclo do pensamento. Ó, primeiro vem o pensamento, sou muito ansiosa. Aí você sente o quê? Ansiedade diante de uma situação que você identifica ali como um perigo. Aí vem o sentimento de ansiedade. Aí qual que é o seu comportamento? Você trava, você fica muito nervosa, vem reações físicas, coração acelera, fica pálido, soa a mão. E aí o resultado que você vai ter vai ser coerente com o seu comportamento, com o seu sentimento, com o seu pensamento.
Aí você talvez não foi o melhor resultado e gerou mais ansiedade ainda. Aí tá vendo? Eu não gosto. Aí toda vez que eu vou fazer eu me sinto assim. Eu estou dando aqui o exemplo da ansiedade, mas vocês podem colocar qualquer outro pensamento aqui, viu? Eu não sou capaz. Aí tá, eu penso que eu não sou capaz. Meu sentimento vem de incapacidade, eu me comporto como alguém que não consegue, meu resultado é ruim. Aí eu acredito mesmo que eu não sou capaz, me sinto mais incapaz ainda, o comportamento vai piorando, o resultado vai piorando e eu tô lá na rodinha do ratinho. Isso pode acontecer com questões físicas, né? Por exemplo, eu quero ter uma alimentação mais saudável, eu quero perder peso, eu quero praticar exercício físico, que eu sei que faz bem não só para o meu físico, mas exercício físico faz bem para o emocional, para tudo, dá mais disposição. Só que uma vez uma cliente falou assim para mim, Vivi, eu vou na academia na força do ódio. Quem já falou algo parecido aqui? Que vai na academia na força do ódio? Então, se você já acredita que é algo ruim, se você odeia praticar o exercício físico, se você acha que não consegue ficar sem comer o seu doce todo dia, se você pensa isso, isso vai gerar o seu sentimento. Ai, eu não posso ficar sem doce. Aí o seu sentimento vai ser vontade de comer doce. Seu comportamento vai ser lá e comer exageradamente. O resultado vai ser sua saúde vai ficar ruim, você vai perder ânimo, disposição, energia, né? Pode ainda acabar contraindo aí uma diabetes, alguma coisa assim. E aí você vai acreditar, tá vendo? Ó, não consigo. E aí, ó, entra de novo na rodinha do ratinho. Isso pode acontecer com qualquer tipo de pensamento. Já que pode acontecer com qualquer tipo de pensamento, o que que eu vou propor para vocês fazerem agora? Pensem, qual que é o pensamento? Pratiquem a metacognição. Vamos pensar sobre o seu pensamento. Qual é o pensamento hoje que está me impedindo de ter uma vida saudável? Pode pensar em qualquer aspecto de vida saudável que você quer. Pode ser físico, espiritual, emocional. Que hoje está me impedindo? O que que eu estou pensando que está me impedindo? Eu vou dar um exemplo para vocês, meu, mais recente. Esse da ansiedade aí já foi resolvido tem bastante tempo. Mas tem um que eu tô assim, eu tô quase vencendo ele. Já venci algumas batalhas. O meu pensamento era o seguinte: a minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo. Quem já teve esse tipo de pensamento aqui? Ai, minha vida é corrida, não tenho tempo para tudo que eu preciso fazer. Eu pensava muito isso. Aí, o que que eu comecei a questionar? Eu quero que você questione aí o seu também. Você já notou qual que é o seu pensamento que está te impedindo de ter uma vida saudável? Eu vou esperar um pouquinho aí vocês anotarem. Eu quero que anota, porque se você não anotar, vai ser só mais um pensamento no meio de um monte de outros aí, porque a gente tem de 50 a 70 mil pensamentos por dia, tá? Então, você está aqui assistindo essa aula, mas eu sei que tem um monte de pensamento passando aí na sua cabeça. Tomara que estejam relacionados ao nosso conteúdo. Então, anota, porque quando você anota, você tira esse pensamento aqui do meio dos outros e você separa, destaca ele, né? Aí fica mais fácil de você praticar a metacognição, tá bom? Então, anota o seu pensamento. Qual é o pensamento que está te impedindo de ter uma vida saudável? E aí, enquanto você anota seu pensamento, é bom porque eu posso tomar minha água aqui, ó, que a boca tá ficando seca. Eu até identifiquei agora um pensamento aqui que eu tenho que mudar. Eu fico falando que eu sou esquecida. Esqueço de tirar foto toda vez, esqueço de voltar à gravação. E aí, o que que meu pensamento tá fazendo comigo? Fazendo com que eu reforce, né? Tô lá na rodinha do ratinho, do esquecimento. Agora eu tenho que começar a mudar isso também. Bom, acho que já deu para anotar, né? Já deu tempo aí para anotar qual que é o pensamento que está te impedindo de ter uma vida saudável. Então agora você vai questionar e olha para esse pensamento
Converse com ele. O pensamento, você está me fazendo bem? Não. Se ele está te impedindo de ter uma vida saudável, esse pensamento aí não está te fazendo bem. Se ele não está te fazendo bem, você quer que ele continue aí em você? Não, né? Você está aqui nessa aula para aprender a ter uma vida mais saudável, para aprender a ter equilíbrio emocional, então já é prova que você não quer que algo que está te fazendo mal continue. Pronto, então, se eu não quero que continue, eu vou mudar esse pensamento. Então, agora você vai escrever um pensamento contrário a esse que está te fazendo mal. Vou dar o exemplo aqui do meu caso, que eu já venho fazendo, que é o exemplo da vida corrida. A minha vida é corrida, não tenho tempo. O que que eu estou colocando no lugar desse pensamento? Que eu tenho sim tempo suficiente para as coisas mais importantes. Que o relógio é meu amigo. Quando eu vejo que falta 15 minutos para algum compromisso, alguma coisa, eu penso, eu tenho 15 minutos. Não é que, ai meu Deus, só tenho 15 minutos. Não, é que bom que eu tenho 15 minutos. Então, eu vou produzindo aí os pensamentos em relação a isso. Então, qual que é o seu, né? Se for fazer mais atividade física, ter melhores relacionamentos, ser mais calma, mais tranquila, ter mais paz interior. Pensando aí, anote, por favor, anote aí que pensamento você quer que te motive, te leve para frente, e não para trás. Não te prenda na rodinha do ratinho. Estão conseguindo? Anota aí que vai ser importante, viu? Você vai usar essa anotação aí por um bom tempo. A maioria conseguiu? Terminou de anotar? Faz um joinha aí para mim ver quem terminou. Hum, Muito bom. A maioria terminou. Ótimo. Esse pensamento você não vai ficar com ele só agora, não. Ele vai fazer parte da sua vida, daqui pro fim do mundo, tá bom? Quando nós pensamos em algo novo, um novo conceito, como você pensou agora, você abre um caminho na sua mente, um novo caminho, de verdade. São chamados de sinapses neurais. Então, você acabou de criar uma sinapse aí na sua mente. Só que é mais ou menos como se fosse abrir trilha numa floresta. Então você vai lá na floresta com mato alto, cheio de galho, de árvore. Você imagina lá você com o facão cortando o mato, cortando as árvores ali para abrir aquela trilha. Vai dar trabalho, né? Então, na verdade, eu disse que você criou um caminho, mas na verdade você começou a abrir o caminho. Você não criou o caminho todo ainda não. Vai depender de você fortalecer esse pensamento daqui para frente. Você vai continuar pensando dessa forma que você estabeleceu, em momentos do seu dia, que aquele pensamento antigo surgir, você vai vir com esse novo, você vai abrir esse caminho. Só que o que que acontece se a pessoa abre uma trilha na floresta e ela nunca mais passa por ela? Vai crescer o mato todinho de volta, não é? Então, se você abrir o caminho, você vai precisar continuar andando por ele para ele não fechar. Então, é isso que eu quero que vocês façam. As meninas aqui do programa Vida Saudável, elas estão há 30 dias praticando hábitos saudáveis, né, Mona? E elas abriram, com certeza, vocês, né, que estão aqui, abriram novos caminhos na sua mente.
Vocês estão sentindo isso? E eu vou aproveitar e vou abranger aqui para o pessoal da mentoria Transformador, para o pessoal do Clube Mentes Sábias. Quantos caminhos vocês já abriram na sua mente? Quantas sinapses novas vocês já conseguiram criar? Então agora é manter, a gente tem que ir mantendo esse caminho para que o mato não cresça de novo, tá? Eu vou convidar para vocês entenderem um pouquinho como que é importante abrir esses novos caminhos, como que transforma a vida da gente. Eu vou convidar uma querida, se eu pudesse, eu ouvia um pouquinho de cada uma, mas eu vou convidar uma querida que está participando da turma atual da Mentoria Transformador, que encerra segunda-feira, né? A gente já está com o coração apertado, mas ainda bem que tem o clube para a gente continuar juntas. Então, eu vou convidar duas queridas para representar a turma e falar dos benefícios que abrir novos caminhos na mente traz para a vida e realmente torna a vida mais saudável. Primeiro, eu vou deixar aqui a Delvita falar um pouquinho para vocês. Gente, a gente não treinou nada, viu? Eu falei para ela assim: olha, eu vou te passar umas perguntinhas. Depois eu falei: não, não vou passar pergunta, não. Fala o que você quiser. Eu confio em você. E eu quero que ela fale, seja bem sincera, fale a verdade. E vocês que estão aqui, que ainda não fizeram a mentoria, vão ter um gostinho de como que é participar. Então, Delvita, seja bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço, viu, de coração. Boa noite a todos que têm homens, meninos e meninas aqui na sala. Confesso, engraçado, muita gente me conhece aqui, eu sou tranquila, tô nervosa. Oxente, negócio de nervoso. Já cantei, negócio de show nervoso. Eu não sou nervosa, posso estar nervosa, mas não sou. Deixa eu falar para vocês, gente, eu tenho muita coisa para falar, mas eu vou tentar resumir, porque eu aqui na mentoria, você falando, Vivi, eu pensando, esse ponto eu queria falar, mas não vai dar tempo. Mas eu vou falar o que para mim foi assim, divisor de águas. Primeiro, eu quero agradecer, como eu falei, a oportunidade de você me convidar para poder eu falar dessa experiência única na minha vida. Agradecer também a Maria. Eu não vi a Maria aqui, mas a Maria está aqui, que me convidou, aquela querida, que me apresentou esse caminho, que para mim está sendo assim, eu diria a palavra transformadora. Tá sendo transformadora porque eu comecei a transformação. A minha metamorfose está em fase de andamento, né? Eu não sou ainda aquela borboleta linda, mas está sendo transformadora essa mentoria. Por quê? Porque assim, a gente aqui, a maioria, eu acho que sim, a gente tem a ajuda do nosso Criador, muitos servem ao nosso Criador, Jeová. A gente tem a principal ajuda dele, tem a ajuda dos anciãos, tem a ajuda de muita gente. Mas por que que eu diria que essa mentoria, para todo mundo que eu falo, foi assim um divisor de águas? Porque eu senti, Vivi e todos que estão aqui, eu quero em público agradecer muito a Vivi, como se ela, eu me senti como se ela estivesse segurando a minha mão. Olha, eu já sei dos princípios bíblicos de Jeová, eu tenho 31 anos que servo a Jeová, eu já li a Bíblia várias vezes, já conheço muitos princípios bíblicos. Só que o que que a mentoria está fazendo comigo? A Vivian, junto com as outras mentoras as queridas também, tipo, segurando a minha mão. Eu já sei o caminho, mas me mostrando o caminho, sabe? E não é só mostrando o caminho, me direcionando. Por exemplo, uma coisa incrível que a Vivi falou aí, das emoções. O objetivo principal, quando eu comecei a fazer, que a Maria me falou, da mentoria, era entender por que que eu, Delvita, 55 anos, eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou animada, e eu tive uma crise de ansiedade, que muita gente aqui sabe, já contei, que eu fui parar no médico. E o que que acontece? Por quê? Eu me questionava, eu não conseguia entender. Comecei a tomar medicação forte, e assim, tentando, eu sei, Jeová, eu sei que não é, eu amo você e tal. Resultado, quem me ajudou? A mentoria. A mentoria teve uma aula que falou sobre a criança interior, que eu já, engraçado que eu já assisti a algumas terapias, eu já fiz algumas terapias, acho que duas, não desmerecendo as outras, mas assim, ninguém nunca tinha me mostrado esse caminho de uma forma tão clara. E nessa mentoria, eu consegui, ao analisar a minha criança interior, eu descobri por que que em julho de 2023 eu desencadeei uma ansiedade, uma crise de ansiedade para ir para o remédio, que o psiquiatra mandou tomar remédio, exatamente por causa de traumas que eu não consegui identificar.
Mas quem é que me ajudou a identificar? A mentoria me fez ver que eu sou 5% consciente e 95% inconsciente. Então, aquele gatilho que aconteceu aqui em casa em julho de 2023, estava lá aquele trauma, estava lá não, estava aqui aquele trauma no meu subconsciente, e eu não conseguia identificar. Então, com a mentoria, com os exercícios, que eu achei incrível, até falei com a Vivi assim, a metodologia que a Vivi usa é muito incrível. É uma forma simples, assim, e a gente consegue acompanhar. Por exemplo, os exercícios que ela faz, depois de cada aula tem um exercício. Aquele exercício é colocando em prática o que eu aprendi naquela aula. Depois disso, tem a limpeza diária, que a mentoria Viva ensina a gente, junto com as mentoras, a fazer diariamente, você fazer aquela análise, aquela vasculhar o teu subconsciente para extrair coisas boas e tirar coisas ruins. Gente, tem muita coisa que eu queria falar. Outra coisa que eu achei interessante demais, sabe o que é? Que eles questão dos remédios, né? Eu estava tomando remédio, gente. Meu médico, eu fui no médico, no psiquiatra, e ele falou assim: olha, vamos tentar fazer o desmame. E ele me ensinou a fazer o desmame. E eu tentei várias vezes fazer o desmame e não conseguia. Pergunte para mim se eu estou tomando alguma coisa. Nada. Não foi sozinha que eu resolvi tirar, não. O médico me orientou e eu só que consegui, porque a mentoria me fez ver que eu tenho controle sobre a minha mente. Eu posso controlar a minha mente. E outra coisa, eu quero falar agora de vitórias. De vitória tem muita coisa, mas eu vou resumir aqui. Uma coisa, uma aula que foi também transformadora para mim foi das afirmações. Gente, eu nunca tinha ouvido falar na minha vida de afirmação. Fui no Google Acadêmico, no Google lá, procurar saber, realmente existe, eu não sabia. E eu fui fazendo as afirmações. Quem quer saber, quem não está na mentoria, entre na mentoria, que vocês vão descobrir o poder que são as afirmações. Vou falar o resultado de uma formação que eu fiz. Desde 21 anos de idade, sempre tentei fazer academia. Entrava, saía, entrava, saía, nunca consegui pegar firme, ter disciplina. Agora, porque estava agora no feriado, né? Foi para tarde, não podia ir à tarde, que era de manhã, eu não fui. Mas assim, todos os dias eu ia para academia. Teve um dia que não tinha ninguém na academia, eu e o personal, eu fiz questão de filmar e colocar no grupo. Eu falei, gente, uma força de vontade, mas por quê? A Vivi, a mentoria, conseguiu me ajudar a criar uma sinapse. Meu consciente criou um caminho. Eu preciso de academia, eu preciso de exercício, né? Não necessariamente de academia. Queria fazer. Você precisa de academia, você precisa de exercício. E eu ensinei e estou aqui. Todo dia eu saio. E outra coisa, por que eu consigo sair, fazer academia? Porque ela me ensinou também, através da mentoria, olha outra coisa, que eu posso estimular meus hormônios. Serotonina, dopamina, citocina. Como? Não é usando remédio de farmácia, não. Sorriso, vibrando, alegria, coisa simples. Então, é muita coisa. Então, gente, o que eu quero dizer é vivem toda para todo mundo, e quem não fez ainda, quem não está aqui, pensa em fazer. Façam, porque para mim foi um divisor de águas. E para mim está sendo assim uma transformação. Eu quero agradecer muito. Tinha muita coisa para falar. Depois eu falo no chat alguma coisa aí com vocês. Mas muito obrigada pela oportunidade. Eu estou simplesmente amando. E eu quero agradecer de coração, Vivian, porque eu quero que todas as pessoas também tenham essa oportunidade que eu estou tendo. Obrigada, Maria. Agora eu vi a Maria aqui, ó. Maria Vilas Boas. Muito obrigada por você ter me apresentado essa oportunidade, viu? Obrigada, Delvita. A gente sentiu aqui, viu? Sentimos, não sentimos a empolgação dela, como ela tá feliz, né? Como ela está conseguindo vencer a ansiedade, várias outras coisas. Parabéns, viu? São graças aos seus esforços também. Porque não adiantaria nada a gente estar aqui ensinando se você não estivesse praticando. Então, parabéns. E eu vou chamar também aqui, para vocês não acharem que é só uma combinação minha da Delvita. Eu sei que vocês não vão pensar isso. Mas eu vou chamar uma outra querida que participou, está participando também da nossa turma. Deixa eu achar ela aqui para me destacar a imagem. A Beth. Pronto, Beth, agora você pode falar aí também como que está sendo a sua experiência na mentoria Transformador. Obrigada, viu, por ter aceito o convite de falar aqui pra gente. Obrigada pelo convite. Dá para ouvir certinho? Tá me ouvindo? Sim, Então, eu me impressionei, né? Como eu já conversei com a Vivian,
Eu já conhecia a Vivian, tive o privilégio de conhecer, era vizinha, né? E eu já sabia que ela era uma excelente profissional, disso eu não tinha dúvida. Mas a terapia, eu tinha algo totalmente diferente na minha cabeça do que realmente foi, né? Eu achei que ia ser em grupo, cada um ia ficar falando do seu problema, mas não foi nada disso, não tem nada disso. Pelo contrário, eu entendi por que que quando os outros ficam falando dos problemas, eu não fico bem. Então eu consegui me entender. É, o que falou na música, né? Ser feliz é se encontrar. Então, eu estou conseguindo me encontrar. Isso está sendo muito legal. E para isso, a gente aprende também na mentoria a ser humilde, né? Porque se eu não for humilde para entender que eu preciso melhorar, eu não vou conseguir melhorar. Então, eu tenho que ter bem em mente, ser bem humilde. Olha, eu preciso melhorar isso, já passou da hora de eu resolver isso, e vai ser agora. E eu preciso de ajuda, né? E eu já tinha feito até consulta com psicólogo, tal. É muito bom também. Mas a mentoria é muito diferente, me ajudou muito mais, porque me ajudou a entender como meu cérebro funciona, igual a Devilta falou, né? As substâncias, né? Que o cérebro produz, como produzir uma substância boa que gera alegria. E qual é o antídoto? Como eu produzir o antídoto das substâncias ruins que me fazem mal, né? Então, tudo isso eu aprendi. E foi muito legal, me ajudou muito. Eu tive algumas vitórias aí nesses meses, até compartilhei com a Vivian, né? Uma delas é que toda vez que eu ia fazer exame de sangue, eu tinha que tomar calmante, porque eu passava muito mal, ficava muito mal antes, durante e depois. Ficava enferma também. É uma coisa que é tão simples para a maioria, mas para mim não era. Mas esse mês eu consegui fazer e não precisei tomar calmante. Então foi uma alegria muito grande. E é graças à mentoria, né, que me ajudou, porque senão eu não conseguiria mesmo. Outra coisa, por exemplo, também que aconteceu comigo, eu fui numa viagem, estava muito legal. Aí, durante a noite, subiu uma barata em mim. Se fosse antes, isso já ia acabar com a minha viagem. Com certeza ia acabar com a minha viagem. Mas agora não. Agora não. Na hora eu fiquei assim, chateada, tudo. Mas eu falei, eu não vou deixar isso virar um sentimento. Não vai acabar com a minha viagem. Então, fora isso, são tantas coisinhas pequenas no dia a dia que faz toda a diferença, né? Eu agradeço muito, viu, a vocês pela ajuda e valeu muito a pena, gente. Quem está pensando aí em fazer, aproveita essa oportunidade, viu? Obrigada, Beth. Obrigada por compartilhar com a gente. E eu gostei muito, né, de você ter destacado isso, essas pequenas coisas que às vezes parecem detalhes, mas é um monte dessas pequenas coisas que acabam desequilibrando a gente em sentido emocional e fazendo com que a nossa vida não fique saudável do jeito que a gente quer, né? Então, obrigada, viu, Delvita, Beth? Eu fico aqui ouvindo vocês e emocionada de ver os resultados que vocês têm. E eu sei que vocês contaram só um pouquinho, que eu sei que tem muito mais aí que vocês compartilham com a gente fica muito feliz. Todas as outras meninas, meninos que estão na mentoria também, que participaram, estão participando dessa turma, já participaram das anteriores. Para nós, assim, né, as outras mentoras, terapeutas estão aqui vibrando também com vocês, viu? Estão aqui só mandando mensagem no chat, ó. A Kelly, a Josi, a Flavinha. A Célia eu não vi, não sei se ela não pôde estar aqui hoje, mas ela também está vibrando com vocês, viu? Então, nós, para quem não conhece, nós somos uma equipe, tá? Não sou só eu que faço a mentoria. Eu tenho a ajuda de quatro maravilhosas profissionais, amorosas, que cuidam junto comigo das meninas com muito amor e dedicação. Meninos também, tá? Não é só para mulheres essa mentoria, é para homens também. Então, se você está pensando em cuidar melhor do seu emocional, fica atento aí, porque logo vai abrir as inscrições para a nova turma da Mentoria Transformadora. Ó, a Mônica também está nessa mentoria, nessa turma. Ela falou aqui no chat, ó, transformador realmente essa mentoria.
Faz jus ao nome, né? Transforma mesmo a gente. E é para continuar uma transformação constante, não é, meninas? O que a gente aprende não é só para esses 2 meses, é para a vida inteira, para várias inúmeras situações. Você usa hoje para o que você está passando hoje, mas se amanhã a sua situação muda, você pode continuar usando para aquela outra situação. Então é por isso que é tão bom e que dá certo. Falando sobre a música que a gente ouviu lá no comecinho dessa aula, eu quero destacar 3 trechinhos dela. O primeiro, ainda tenho tanto a descobrir em mim. Se vocês quiserem anotar essa frase, ainda tenho tanto a descobrir em mim. Vocês perceberam que a Delvita falou de algo que ela descobriu nela, que aconteceu há muito tempo e que ela não entendia que algo que aconteceu recente tinha desencadeado, tinha sido um gatilho, né? E por isso estava fazendo tão mal. A gente tem muita coisa para descobrir sobre nós mesmos. E às vezes a gente fica com medo de descobrir. A Mônica anotou na hora que ouviu. Tudo bem. Às vezes a gente tem medo, né, de descobrir e falar, "Ai, mas se eu descobrir uma coisa feia, uma coisa que vai voltar a me fazer sofrer." Mas não é para isso não que a gente vai descobrir para resolver. Como é que você resolve o que você não sabe, o que você não entende, né? Então você vai descobrir, mas você vai descobrir já com o foco certo. O foco é na solução, não é no problema, não. Outra frase da música que eu quero destacar: sem pensar em nada que não me faça sorrir e faça alguém feliz também. Então a gente produz pensamentos para nos fazer sorrir e fazer outros sorrirem também. Tá? Ó, vocês estão ganhando parabéns aí no chat, viu? Beth, Delvita e as mentoras. Obrigada. Então, olha, a gente aprende na mentoria que dá para direcionar os pensamentos. Sim, hoje a gente falou um pouquinho, né? Sugeri um exercício. Espero que esse exercício, mesmo que você espero que vocês possam entrar na mentoria, mas mesmo que vocês não entrarem, que esse exercício vocês façam, vocês continuem fazendo, levem a sério, levem para a vida, porque já é uma pontinha disso, de aprender a pensar em coisas que vão te fazer bem e não que vão te fazer mal. Assim, eu coloco sim o nome da música, tá? Vou colocar no chat. Ser feliz é se encontrar. Deixa eu colocar aqui. Quem quiser depois ouvir, né? Pronto, ó, ser feliz é se encontrar. É o nome da música. E o outro trechinho que eu destaquei que eu gostei da música é o refrão. A felicidade mora em todo lugar. Depende do quê? Do olhar. E a gente aprende na mentoria a mudança de olhar. Às vezes você não está feliz, ou não está tendo uma vida saudável, não está conseguindo ter algum sucesso em alguma área da sua vida, porque é o olhar que não está no foco certo. A gente aprende a mudar o olhar para conseguir ser feliz e se encontrar da forma certa. Muito bom, então. Fiquem aí com essa mensagem da música, tá? Descubram, estejam interessados em se conhecer melhor, em se encontrar e aprendam a direcionar os pensamentos, a praticar o que o Criador te deu como um presente para você pensar. Ó, a Delvita colocou ali que aprendeu a transformar as emoções negativas em sentimentos bons. É isso que a gente aprende. Muito bem. Gente, a aula a gente vai concluir por aqui. Eu vou encerrar a gravação, tá? Para quem está assistindo gravado. Tchau, tchau. Mas quem está aqui ao vivo, se quiser ficar, fazer alguma pergunta após eu encerrar a gravação, pode ficar, pode fazer sua pergunta, tá bom? Pode fazer o comentário que você quiser. Mas para quem está na gravação, acaba aqui. Beijinho, tchau, tchau. Se tiver dúvidas também, pode mandar mensagem. Ah, eu deixei o meu arroba aqui do perfil, tá? Do Instagram. Se você não me segue ainda, se você também está assistindo a gravação e quer saber mais informações, vai lá no meu perfil, pode mandar um direct. Eu tô meio devagar, gente, no Instagram, eu confesso, mas é um alvo poder retomar. E tenho motivos também para estar devagar, viu? Porque eu tô focada. A foto. Obrigada, Josi.
Eu vou fazer afirmações para mim não esquecer mais da foto. Vamos lá tirar nossa foto. Gente, quem quiser sair na foto, viu? Abrir o vídeo, fique à vontade. Quem não quiser também não tem problema. Só avisando que essa foto vai ser postada. Deixa eu. Peraí, deixa eu colocar aqui, mostrar participantes. Gente, ó, deu 4 telinhas aqui no meu, no meu Note. Kelly, no seu cabe mais? Aparece mais menos páginas? Aquela vez você conseguiu tirar uma foto, parece que teve mais telinhas? Aqui no meu tá aparecendo 4, no seu aparecem quantas? Deixa eu ver aqui. Duas. Parece duas pra mim. Duas? Você tira então, Kelly, por Tiro. favor? Uhum. Porque aí ao invés de ficar 4, vai ficar só duas. Aí acho que você tem que Isso. salvar a primeira e depois você tirar a outra. Viu? Certo. Senão você perde a primeira. Então vamos lá, gente, fazendo pose. Deixa eu tirar o destaque aqui da minha imagem. Ai, deixa eu parar a gravação, que eu falei que eu ia parar a gravação e não parei.